Muito boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024, nosso programa Os Caminhos de Paulo, de número 23. Graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente conosco já nesse momento, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, coordenadores desse projeto, que nos acompanham sempre. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão à Associação Espírita Cartas, que disponibiliza esse momento para nós, para que a gente possa produzir, para que a gente possa realizar esse programa, Os Caminhos de Paulo, esse projeto, Os Caminhos de Paulo. Gratidão, gratidão por essa segunda-feira, gratidão por essa semana que se inicia, gratidão, graças a Deus estamos aqui para mais um programa, para a gente poder mergulhar um pouco mais nos ensinamentos, mergulhar um pouco mais na nossa preparação, né? Na nossa jornada de evolução espiritual, desenvolvimento moral, para que nós possamos nos fortalecermos por meio do Evangelho, nos fortalecermos para a gente poder cumprir com as nossas provas, para que a gente possa se adiantar um pouquinho mais nas nossas provas, nas nossas expiações. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Gratidão por todos os irmãos que são encaminhados até aqui, são convidados a vir até aqui nesse momento, encarnados e desencarnados, para nos acompanhar nesse momento de estudo, nesse momento de trabalho, de oração, de evangelização, para que a gente possa desenvolver, não é isso? Nos desenvolvermos intelectualmente, desenvolvermos moralmente, fortalecermos espiritualmente para que a gente possa avançar, como eu disse agora há pouco, avançar um pouco mais na nossa jornada espiritual, não é assim? Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. E assim começamos então, nós estamos aqui já há alguns programas dentro dos Caminhos de Paulo, nós estamos trabalhando aqui a primeira carta, que é a primeira carta sim, considerado, né, como a primeira carta, mas considerada a primeira carta dentro dos livros do Novo Testamento, logo depois de Atos dos Apóstolos, em muitas Bíblias, né, em muitos livros, nós encontramos a carta aos Romanos logo na sequência do Ato dos Apóstolos, né? Então nós consideramos, né? É uma mera consideração, não significa efetivamente que esta tenha sido a primeira carta, né? Porque existem vários estudos, existem vários estudiosos em torno da história de Paulo que acaba se conflitando um pouco por causa das épocas, por causa dos anos, né? Por causa do momento em que foram escritas estas cartas. Então nós temos um pouco de dificuldade. Então a gente considera a primeira carta porque em várias das Bíblias que nós encontramos, nós temos a carta aos Romanos logo na sequência, após o Atos dos Apóstolos. Então, é importante dizer, né, que não significa que seja efetivamente a primeira carta, tá bom? Nós já estamos trabalhando a carta aos Romanos, já estamos finalizando a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela possui 16 capítulos, aproximadamente 433 versículos, né? E é uma carta, como a gente tem sempre dito aqui, é uma carta muito rica. É uma carta considerada por vários estudiosos, vários teólogos, inclusive os antigos,
considerado uma carta de altíssimo nível de maturidade de Paulo, né, naquela época. Então é uma das cartas onde ele se refere à comunidade romana de uma maneira muito enfática, muito incisiva, muito certeira, muito assertiva nas suas palavras, muito firme do que ele estava dizendo ali, do que ele estava propondo. E é uma carta que ele fala à comunidade romana, ele fala da expectativa que ele tinha em ir em Roma antes de ir à Espanha. Só que, historicamente, nós observamos que Paulo, então, é preso em Jerusalém e ele não chega a ir em Roma para depois ir à Espanha. Ele vai depois a Roma já preso, já quase no final da sua jornada, não é? Então ele demonstra na carta esse desejo de ir à comunidade romana para ter com eles pessoalmente, né? Ele já tinha passado por lá em outros momentos, mas ele coloca na carta que ele gostaria de estar indo lá. E é uma carta, como eu disse agora há pouco, uma carta muito rica de ensinamentos, uma carta muito rica da maturidade de Paulo, nas colocações de Paulo. Inclusive, esta carta ela tem 3 aspectos muito importantes, de fundamentos para nós comportamentalmente falando, né? Para nós cristãos, para nós aqui que gostamos da doutrina espírita, que praticamos a doutrina espírita, nós espiritistas, é uma carta muito importante, porque são três elementos muito importantes que são colocados nesta carta de Paulo nos 16 capítulos que são demonstrados aqui nessa carta, né? Então realmente é uma carta cheia de expectativas para nós. É uma carta cheia de fundamentos para nós. Quais são as três colocações dessas que é constada nessa carta, que nós vamos falar daqui a pouco? Eu vou encerrar os capítulos primeiro, mas depois nós voltaremos nesses 3 elementos. O primeiro elemento é o que Paulo chama de endividamento, né? É o que nós chamamos de dividações. Paulo começa a carta dizendo que é um devedor, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que significa ele ser um devedor, e nós também acabamos que somos todos nós, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O segundo elemento é a justificativa pela fé. Nós seremos justificados pela fé, ou seja, o nosso Pai, nosso Deus maior, a espiritualidade maior, justifica-nos, ou seja, nos aceita, nos confirma filhos de Deus pela nossa fé. E o terceiro ponto, o terceiro elemento muito importante é o elemento onde Paulo coloca, já lá no capítulo 2, ele coloca cada um as suas obras. Ou seja, nós receberemos da vida aquilo que nós colocarmos para a vida, aquilo que nós fizermos, aquilo que nós executarmos, nós teremos em troca, nós teremos em recompensa o referente àquilo que nós praticamos nessa grande obra, na grande obra do Mestre Jesus, a grande obra do nosso Pai maior, não é? Então, são 3 elementos colocados de maneira muito incisiva, muito importante nesta carta aos Romanos. Mas daqui a pouco, então, a gente volta nesses 3 elementos para a gente poder realmente encerrar essa carta aos Romanos. No nosso próximo programa, a gente já começa, então, as cartas aos Coríntios, que são 2, não é? Muito bem. No nosso programa passado, nosso programa de segunda-feira passada, nós trabalhamos lá até o capítulo 13, né? até o capítulo 14, não é? E então, nós paramos aqui no capítulo 14, capítulo 15 hoje, então, nós temos 4 pontos importantes no capítulo 15 para a gente poder trabalhar, para a gente poder encerrar. O capítulo 16 é praticamente a despedida de Paulo, ele faz
praticamente a carta inteira, né? Ele fazendo saudações aos amigos lá daquela comunidade, inclusive chamando a atenção para o acolhimento de Febe, que era uma senhora que inclusive era portadora dessa carta aos romanos. Então o capítulo 16 é praticamente ele encerrando a carta, fazendo várias saudações, saudando Paulo tinha esse carinho, né? Considerava demais os seus amigos, aqueles que o acolheram, e ele sempre fez muita consideração a essa amizade e o amor que ele tinha, que ele desenvolveu por todos aqueles que o acompanhou, que o acolheu, que entendeu toda a transformação que foi provocada na vida dele, principalmente os irmãos do caminho, né, que são os irmãos, os discípulos praticamente da casa do caminho, que era, né, considerados, que eram como eram considerados aqueles logo depois do falecimento, do desencarne, né, do nosso Mestre Jesus. Muito bem, no capítulo 15, então, nós temos 4 elementos aqui muito importantes para poder compor, né, todo esse ensinamento que a carta aos Romanos tem para nós. O primeiro está justamente no versículo 1, no início do capítulo 15, onde ele diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, qual é o elemento importante aqui nesse versículo? Vou repetir, versículo 1 do capítulo 15. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então tem alguns elementos importantes aqui, né? Primeiro, ele fazendo menção a essa questão da fortaleza, né? O que é ser forte? Ser forte não é ser vistoso, ser musculoso, não é aguentar pesos, né, materiais, não é isso. Não é a essa fortaleza que ele vem chamando a atenção. Ele vem chamando do fortalecimento do espírito, do fortalecimento da fé, do fortalecimento da esperança, do fortalecimento nas leis divinas, né? Então, ser forte para Paulo era vencer o pecado. Ser forte naquele momento, onde Paulo chamava a atenção desses discípulos, desta comunidade, era justamente esta questão de ser forte no espírito, não é? E aí ele faz essa segunda colocação: devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, nós que somos fortes, nós que temos o conhecimento, nós que desenvolvemos, nós que desenvolvemos o autodesenvolvimento, a autocompreensão, o autoconhecimento sobre nós mesmos, aquele que para nós que nos foi dado esse desenvolvimento, que isso não é de graça para nós, não é? Isso é dado misericordiosamente pelo nosso Deus Pai, pela espiritualidade maior. Nós não podemos agradar a nós mesmos, ou seja, nós não podemos nos vangloriar disso. Todo esse conhecimento, toda essa fortaleza no espírito é para ser utilizado com quem precisa. É para ser utilizado com aqueles que são mais fracos, com aqueles que não conhecem tanto, não é? Com aqueles que ainda estão por desenvolver, com aqueles que ainda estão passando pela sua reforma íntima. Então nós que já conhecemos nós que já caminhamos nas nossas provas, nós que já caminhamos nas nossas expiações, nós que já vencemos algumas das nossas provas, nós ainda temos muitas provas por vencer ainda, nós não encerramos a nossa jornada, nós ainda estamos na nossa jornada, né? Eu mesmo costumo dizer muito isso, eu estou no meio da minha reforma íntima, agora que eu estou, né, que eu estou passando por uma parte muito importante da minha reforma íntima. Eu já passei por uma fase extremamente complexa, uma fase de mais aprofundamento, uma fase onde efetivamente eu sangrei os pés, sangrei o corpo, eu cortei na carne praticamente, né? Então, assim, eu passei por momentos
muito difíceis, desafiadores na minha vida. Hoje eu estou na minha reforma íntima, no entanto eu já estou numa fase da reforma íntima onde eu já pude entender muitos dos desafios que eu passei, muitos dos desafios que eu vivenciei na minha vida. Na minha vida, de maneira geral, na minha vida com a minha família, na minha vida profissionalmente, na minha vida frente aos meus amigos, na minha vida como um todo. Eu pude nos últimos 7 anos, eu estou com 58 anos agora, passar por muitos desafios onde esse homem velho, né, pôde me mostrar o quanto que as minhas mazelas, as minhas dificuldades, as minhas imperfeições feriram a mim e aqueles que estavam à minha volta. Então, a minha arrogância, a minha vaidade, o meu ego, a minha intolerância, né, a minha inveja, não é? Muitas das coisas que são difíceis em nós me sangraram muito. Sangraram a mim, como eu disse agora há pouco, e a algumas pessoas que estavam à minha volta naquele momento. Mas tudo isso, todo o sofrimento, toda a expiação, todas as provas, todas as perdas que eu tive, e eu perdi muito, né? Realmente eu perdi muito e ainda venho contabilizando essas perdas ainda na minha vida. Hoje eu posso observar, hoje eu posso perceber que foi dado a mim a oportunidade deste sofrimento, foi me dado a oportunidade destas perdas para que eu pudesse tirar dos meus olhos e tirar dos meus ouvidos o tamponamento que os meus ouvidos tinham, o véu, não é, dos meus olhos, para que eu pudesse observar mais, para que eu pudesse olhar mais, ouvir mais, sentir mais o que era a minha jornada espiritual. Então, quando Paulo fala para nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, é exatamente isso que ele está dizendo. Olha, para vocês que estão passando aí dificuldade, para vocês que estão passando os desafios da vida, vocês serão fortalecidos pelo Espírito. Vocês estão sendo fortalecidos pelo Espírito. Vocês já conhecem a palavra, vocês já conhecem a lei, vocês já conhecem toda a lei divina, vocês sabem o que vocês têm que fazer. E para vocês que foi dado esse conhecimento, precisa de ajudar aqueles que são fracos. Então essa é a nossa missão. Esse deve ser o nosso propósito. Colocar para a comunidade onde nós vivemos, colocar para o meio onde a gente vive, colocar em prática os nossos talentos, colocar em prática aquilo que a gente conhece, as nossas competências. Então é isso que Paulo fala nesse primeiro versículo, aqui no capítulo 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, ou seja, nós devemos ajudar aqueles que são fracos. Então, nós que passamos pela reforma íntima, não devemos nos vangloriar e não agradar a nós mesmos, como ele diz então no versículo. Não é para agradar a nós mesmos, é para agradar a Deus. Se nós tivemos a oportunidade, como eu disse agora há pouco, misericordiosamente, nós tivemos a misericórdia do Pai, de passarmos pelos desafios e os sacrifícios que nós passamos. Se nós fomos fortalecidos pelo Espírito, se nós estamos entendendo qual é o porquê da nossa reforma íntima, então agora é momento de nós, então, ajudarmos aqueles que não estão conseguindo ainda, ou que não passaram pela sua reforma íntima, ou então aqueles que não entenderam o que é passar por uma reforma íntima, não é? Então é isso que ele coloca. E aqueles que estão fortalecidos, é deles que serão cobrados, não é? É de nós que nós seremos cobrados. Então, isso não se esconde. E aí nós nos lembramos ainda do Evangelho, não se coloca o alqueire, não se coloca a candeia debaixo do alqueire, não é? É para nós, então, é conosco que nós seremos fortalecidos pela fé. Então, é muito importante esse versículo, né, o entendimento desse versículo,
onde ele coloca, então, já aqui no capítulo 15, falando para aquela comunidade, e nós assumimos isso para nós também, ele está dizendo exatamente isso para aquela comunidade. Olha, vocês que já têm o entendimento, vocês que estão sendo fortalecidos na fé, vocês que estão sendo fortalecidos pelo Espírito, agora é o momento de vocês ajudarem aí na comunidade aqueles que precisam de ser auxiliados, aqueles que precisam de ser ajudados, né? E eu gostaria de trazer aqui para vocês um pequeno comentário de Emmanuel, que faz parte dos nossos estudos aqui, não é? Emmanuel sempre muito assertivo, né? muito objetivo e assertivo nas suas colocações. Emmanuel diz assim: receber o sagrado auxílio do mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Então, ou seja, receber o sagrado auxílio, não é, sermos fortalecidos na fé e não exercitarmos isso, e não colocarmos isso a trabalho da comunidade onde nós vivemos, é pura ignorância, não é? Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Então, quando nós colocamos os nossos talentos, colocamos as nossas competências a serviço da comunidade, nós estamos efetivamente colocando em prática aquilo que nos é dado por misericórdia, aquilo que nos é dado a partir do nosso Mestre Jesus. Emmanuel também coloca assim: é imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Então, sermos fortes, nos tornarmos fortes, não é à toa. Então ele coloca no finalzinho do versículo ali, né? Não agradar a nós mesmos. Então isso não é para que a gente possa simplesmente nos vangloriarmos. Isso é para ser colocado à disposição da comunidade onde nós estamos inseridos, não é? Outro elemento importante desse capítulo é o versículo 2, onde ele coloca assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Então, aqui nesse versículo 2, nós podemos nos lembrar lá do capítulo 2, lá do capítulo 1, isso, exatamente, lá do capítulo 1, onde Paulo diz que ele é um devedor, não é? Então, quando ele diz que ele é um devedor, nós somos devedores de quê? Isso nós assumimos para nós também, né? Nós também somos devedores. O que ele quer dizer com isso? Então, portanto, cada um de nós, aqui no versículo 2, do capítulo 15, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. E aí a gente se lembra do que ele disse, então, lá no início. Nós somos devedores. Devedores de quê, então? O que nós precisamos de fazer para agradar ao próximo? Nós precisamos de cumprir com a lei divina. O que é a lei divina? O que a lei divina nos traz? São as duas grandes leis que resumem os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essas duas grandes leis, elas resumem os 10 mandamentos. Então, quando nós fazemos isso por nós e fazemos isso pelo nosso próximo, nós estamos agradando o nosso próximo. Então, juntando ao versículo 1, juntando ao primeiro versículo, que ele vem dizendo então que para nós que somos fortes, nós precisamos de ajudar o nosso próximo, é isso que nós precisamos de fazer. Então, agradar ao próximo, o que é agradar ao próximo? Não é? E aí, nós chamamos a atenção que isso deve ser feito não só de maneira conveniente, mas sempre. Desenvolvermos, por exemplo, com relação ao nosso próximo, a caridade moral.
O que é a caridade moral? Benevolência com todos, indulgência nas ofensas, indulgência nas imperfeições e perdão às ofensas. Bondade. O que é bondade? O que é benevolência? Benevolência é você ter no coração o sentimento de bondade pelo próximo, o sentimento de bondade pelo outro, ou seja, não querer-lhe mal, não é? Então, quando o Mestre Jesus coloca no Evangelho, amai os vossos inimigos, ele não está dizendo para nós, para que a gente vá lá e passe a mão na cabeça de quem está fazendo coisas erradas. Ele não está nos dizendo para que nós abraçarmos, para que a gente abrace aqueles que nos querem mal, não é? Aqueles que nos prejudicam. Não é isso que ele está dizendo para nós, não é? É importante nós termos esse entendimento. Quando ele disse amai os vossos inimigos, ele está dizendo que nós não desejemos o mal ao outro. E isso não é só para os inimigos, é para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer próximo. Se você se questionar, mas quem é o meu próximo? É só você se lembrar da parábola do bom samaritano. O que conta a parábola do bom samaritano? Teve um indivíduo que é maltratado, que é roubado, eles batem nele, prejudicam ele, ele fica quase que à morte no chão. Passam várias pessoas, inclusive doutores da lei, naquela época, e ninguém o acode, ninguém o acolhe. Vem então um senhor da Samaria, um samaritano, e aí ajoelha, essa parte da parábola, ela é muito importante. Ele ajoelha aos pés daquele sujeito que está doente, que está maltratado ali no chão, que apanhou, que tomou uma surra dos bandidos. Ele ajoelha, olha e o vê. Quantas vezes que nós passamos por um pedinte ou alguém que está necessitado, ou mesmo das nossas relações, aqueles que nós conhecemos, não é? A quem que nós conseguimos olhar e ver que aquela pessoa está precisando de um auxílio, está precisando de uma ajuda? Quantas vezes nós conseguimos fazer isso na nossa vida? Praticamente nada, né? É quase zero. Nós mal conseguimos fazer isso com as pessoas que moram na nossa casa, muitas das vezes, né? Que estão na nossa família, né? Poucas vezes nós conseguimos fazer isso, não é assim? Eu tive uma passagem na minha história, não é? Que é uma passagem difícil que aconteceu para mim, não é? Uma passagem muito complicada, que eu me considerei um transparente, ninguém me via, não é? Eu peguei o carro numa noite para ir embora e nunca mais voltar, e ninguém soube disso. Dariam falta de mim só no outro dia. Dariam falta de mim só depois, talvez, se alguém dissesse, não é? Porque ninguém perguntou para onde eu iria. Teve uma vez que eu peguei o carro de noite, fui abastecer o carro, e eu fui para a estrada para nunca mais voltar. E eu acabei sendo surpreendido pelo meu próprio Espírito Santo, que me levou para um outro lugar. E eu acabei voltando para casa à noite. Mas, na verdade, eu iria embora. Eu ia embora para nunca mais voltar. Então, eu posso entender que pessoas que estão precisando desse nível estão nesse nível de necessidade, não é? Nesse nível de desespero, se tornam pessoas praticamente transparentes, ninguém vê. E ninguém vê por quê? Porque nós não conseguimos olhar para o nosso próximo com um olhar espiritual. Nós não conseguimos ainda, na nossa vida, olhar para o nosso próximo como um olhar espiritual. Ou seja, olhar para o próximo e ver que aquele próximo é um espírito em evolução. Eu sou um espírito, o meu próximo é um espírito. Todos nós somos espíritos milenares, somos espíritos imortais que estamos aqui na Terra para que a gente possa passar por um desenvolvimento espiritual, passar por um desenvolvimento na nossa jornada espiritual. Nós vamos desencarnar e vamos continuar vivos. Então, o que nós precisamos de fazer? Desenvolver esse olhar espiritual que Paulo tinha. Paulo olhava para o seu próximo como um olhar espiritual.
Paulo olhava para suas comunidades, olhava para aqueles que estavam em dificuldade com um olhar de amor, que é isso que o nosso Pai Maior nos pede. Olhar com amor para o nosso próximo, mas não só de maneira conveniente, não é só quando nos convém, é de toda forma, com todos que estão à nossa volta, em todas as nossas relações, olhar com amor. Agora, não significa que nós vamos passar a mão na cabeça do outro que está fazendo coisa errada, não significa que nós vamos abraçar, né, alguém que nos queira mal, não é isso. Mas é ter um coração bondoso, é ter essa benevolência e entender que o outro também ele tem as mesmas mazelas e imperfeições que eu tenho. Afinal de contas, todos nós estamos aqui porque nós somos imperfeitos. Todos nós estamos aqui porque ainda nós somos orgulhosos. Nós somos egoístas, nós somos vaidosos, nós somos invejosos, nós somos arrogantes, nós somos intolerantes. Nós somos intolerantes conosco mesmo. Então Paulo chama a atenção disso. Paulo chama a atenção disso com a comunidade para quem ele escreve. E nós precisamos de acatar isso para o nosso entendimento, para o nosso comportamento, para que a gente possa melhorar um pouco mais nessas nossas relações humanas, não é? A todo momento a gente vê no trânsito pessoas intolerantes, não é? Basta você sair no trânsito, basta você sair, né, de carro pelas ruas, para você ver, para a gente poder observar quantas pessoas intolerantes nós temos no nosso convívio. Não é assim? Isso é a todo momento. Nos locais de trabalho, nas famílias, junto dos amigos. Quando é tudo perfeito, quando é tudo conveniente, não é? Tá tudo certo, tá tudo bom. Mas e quando não é conveniente? E nós sabemos que sempre, tudo aquilo que é importante fazer é desconfortável. Nos traz um desconforto muito grande. Mas é aí que nós precisamos de agir. Nós precisamos de agir justamente aí, nesse desconforto, não é? Outro elemento muito importante que nós temos aqui no capítulo 15 é o versículo 4. Pois é, briga no trânsito, né? Eu fiquei sabendo também, acompanhei aí nos jornais, né? Coisas, né? Imagina, isso foi o estopim, não é? Isso foi o estopim imagina o que não estava sendo, como que aqueles espíritos, né, não estavam vivenciando os seus dias, não é assim? E quanta gente envolvida no mesmo processo, não é assim? Uma briga desmedida, né? Agressões desmedidas, com nenhum afeto ao ser humano, não é assim? É muito difícil, realmente é exatamente aí que nós precisamos de nos atentarmos, não é? Para que estas coisas não se repitam mais, não é assim? O que é muito complexo, que é muito desafiador. Outro elemento importante aqui, outro versículo que nós precisamos de chamar a atenção, aqui no capítulo 15, é o versículo 4. Versículo 4 traz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, olha só, que coisa importante, não é? Tudo aquilo que foi escrito, ou seja, toda a lei que foi colocada, e aí nós podemos ir lá no Antigo Testamento. Se nós formos lá no Antigo Testamento, ler os três primeiros livros, não é? Que compõem o início da lei, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, são os 3 primeiros livros, não é? Que vem contando a história de todo o início desse movimento, contando a história de Moisés, contando os desafios que ele teve,
depois vieram os profetas, e depois de tudo isso veio o Mestre Jesus. E quando veio o Mestre Jesus, ele não veio interromper esse movimento, ele veio acrescentar esse movimento, ele veio acrescentar coisas novas, ele veio acrescentar um olhar novo para esse movimento, não é? Então aqui Paulo chama atenção disso, por tudo que já tinha sido escrito, para nosso ensino. Não é? Então, ou seja, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que se tornou lei, era para o nosso aprendizado, para que a gente pudesse aprender a sermos melhores, pela paciência e consolação das Escrituras. Olha só que interessante, né? Ele toca num elemento interessante aqui, a paciência, não é? Então, e depois ele chama a atenção da esperança. Primeiro nós entendemos que essa esperança não é cruzar os braços e esperar a coisa chegar até nós. Essa esperança é de esperançar, é uma ação, não é? Essa esperança é a base da confiança, a base da fé, que é nós acreditarmos fielmente, vencermos as nossas crenças, não é? E acreditar que isso é possível. E ele coloca a paciência, que é uma base fundamental para a esperança. Nós não conseguimos ter esperança se nós não tivermos paciência. Ou seja, paciência vem da conjunção das palavras paz e ciência. Ou seja, nós termos o sentimento de paz, não é? Que é um sentimento puro, que é um sentimento brando. Nós termos brandura no coração, está lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos de coração. E nós termos ciência, ou seja, nós sabermos a respeito daquilo que nós estamos, né, daquilo que nós estamos fazendo, ou daquilo que nós estamos querendo, ou daquilo que nós estamos experienciando. Então, ter ciência é o quê? Na filosofia nós chamamos de razão, a busca da verdade. Então, estarmos cientes daquilo que nós queremos, que nós estamos esperando, não é? Então, termos paz e ciência nas Escrituras. Então, nós tratarmos as Escrituras de maneira amorosa, de maneira mansa, trazer isso para o nosso coração, para que nós possamos fundamentar o nosso coração com essa mansidão e termos o entendimento da lei. Não só de maneira cega e aceitar, mas questionada. Por que acreditar em Deus? Por que acreditar nas Escrituras? Por que tudo isso está sendo colocado para nós? Por que esse ensinamento é importante para nós? Então, termos ciência é nós mergulharmos nesse estudo, nós mergulharmos nesse entendimento. A gente costuma brincar aqui na doutrina espírita que o Evangelho, ele é o nosso manual de conduta. Tudo que você precisar aprender, né, você quer aprender a viver, é só você ler, estudar o Novo Testamento, está tudo ali, sendo dito como é que deve ser feito. Para nós da doutrina espírita, nós temos a partir de Kardec, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso manual de conduta documentado, comentado, né? É o nosso manual de conduta comentado ainda pelos Espíritos, que vieram explicar detalhe por detalhe, palavra por palavra, o que é o Evangelho, o que o Evangelho está dizendo. Então nós somos muito felizes com relação a, né, a doutrina espírita, para nós é reveladora e consoladora por causa disso, né? Nós temos os Espíritos dizendo para nós, né, os nossos irmãos Espíritos dizendo para nós, né, palavra por palavra, como é que a gente deve entender o nosso código de conduta, não é assim? E isso tudo está às nossas mãos, né? Está à nossa altura, está fácil de ser acessado, né? Está à disposição de todos nós, todo esse movimento está tudo à disposição de nós,
né? Está à nossa disposição. Basta nós querermos, basta nós estudarmos, basta nós irmos atrás e ter esse entendimento, não é? Então, o quanto tudo isso é muito importante para nós, ter a paz e a ciência nas Escrituras, para que a gente possa consolidar isso, para que a gente possa ter consolação, para que nós possamos nos consolar e consolidar essas Escrituras na nossa vida. Então, Paulo coloca lá para os seus, né, para a sua comunidade, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então foi escrito para o nosso aprendizado. Então, pela paciência e consolação nas Escrituras, que nós tenhamos esperança. Não é assim? Então, esperar, esperançar, fazermos a nossa parte e esperar com confiança que o nosso Pai maior, a espiritualidade maior, não é? O nosso Pai, o nosso Deus amoroso e justo, Ele cumprirá com todas as suas promessas, não é? Ele cumprirá com todas as suas promessas. No capítulo 16, aqui no capítulo 16, quando então Paulo encerra, né, a sua carta, ele coloca aqui no versículo 30, perdão, no versículo 20, né? Aqui no capítulo 16, no versículo 20, ele coloca assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, Paulo afirma isso, não é? E nós precisamos, com o entendimento que nós temos, e aí ele coloca então aqui no capítulo 15, né? Ele coloca aqui no capítulo 15, nesse versículo 4, ele vem trazendo isso, para que pela paciência e consolação nas Escrituras nós tenhamos esperança. Então observe o quanto isso é importante para nós, não é? E lá no versículo, agora sim, lá no versículo 30, ele então menciona isso. E rogo-vos, irmãos, e peço-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações. Então é a grande arma, né? É a grande arma que nós temos, não é? É a grande arma que nós temos posse dela. Nos é dado isso de maneira clara, objetiva, convincente, não é? De que pela oração, é a nossa grande arma, pela oração nós vamos conseguir combater as nossas dificuldades, combater os nossos desafios, combater os nossos bons combates, como diz Paulo, lá no finalzinho da sua existência, né, ele coloca, né, combati o bom combate. Então é pela oração, é nós acreditarmos na palavra, nós acreditarmos nas Escrituras, acreditarmos na promessa do nosso Pai maior. Agora, nós precisamos de fazer a nossa parte. Não é simplesmente acreditar e cruzar os braços, não é? Não é simplesmente terceirizar as dificuldades que nós temos. Muito antes, pelo contrário. Os nossos sacrifícios, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, nós precisamos de entender de uma vez por todas que todo o cerne disso é a nossa própria vida. São as nossas próprias escolhas e decisões
que nos levam a estas provas e a estas expiações, a estes desafios que nós temos. Ora, se nós conseguíssemos efetivamente, de maneira verdadeira, cumprir com a lei divina, com as nossas relações, se nós seguíssemos palavra por palavra, letra por letra, se nós conseguíssemos cumprir com a lei na nossa vida, nós não teríamos sofrimento, nós não teríamos sacrifício, nós não teríamos dificuldade nas nossas vidas. Por que nós ainda sofremos? Por causa das nossas decisões, por causa das nossas escolhas, por causa do nosso livre-arbítrio. Nós não sabemos utilizar do nosso livre-arbítrio. Nós não sabemos vencer as nossas próprias crenças para que a fé inabalável tome conta da nossa vida, da nossa existência. Felizes aqueles que vencem as suas crenças, vencem as suas mazelas internas, as suas más paixões e conseguem ter a fé inabalável. Então, tudo isso é um aprendizado muito grande para nós, não é? Nós precisamos de nos esforçarmos mais para que a gente possa efetivamente avançar na direção dessa bênção maravilhosa. Agora, graças a Deus, o nosso Pai, Ele é misericordioso e justo e amoroso, Ele conhece os seus filhos e Ele sempre nos dá uma chance. Se não nessa encarnação, Ele nos concede mais encarnações para que a gente possa continuar aprendendo. Se nós não aprendermos aqui agora, nós vamos encarnar, nós vamos desencarnar e encarnar novamente, para que a gente continue aprendendo. A gente só não sabe se vai ser nesse planeta. Não é? A gente só não sabe se a gente continua vindo para o planeta Terra. Porque o planeta Terra vai passar por regeneração, né? Vai se tornar um planeta em regeneração, né? Para depois se tornar um planeta ditoso. Então talvez a gente não volte para cá. Pode às vezes talvez voltar para outro planeta, ainda de provas e expiações, e talvez ainda pior do que aqui, hein? Então, assim, é importante a gente tomar atento desse negócio, né? A gente prestar atenção, não é assim? Quero trazer para vocês aqui mais um comentário, né, de Emmanuel, que eu acho muito importante, muito interessante. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Então observe, ele sabe, o nosso Pai sabe que nós erramos sempre, não é? Agora, a esperança para nós é uma ferramenta. A esperança para nós é uma sublime ferramenta para que a gente possa ainda esperar algo melhor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Então olha que maravilha, né? O nosso Pai, o nosso Cristo, nosso Deus, Ele ainda confia na gente. Para nós encerrarmos, então, eu gostaria de trazer para vocês aqui esses 3 elementos, né, de profundo aprendizado, que foi o capítulo 15 para nós, então. Estes 3 elementos que é extremamente importante para nós. Então, o capítulo 15, ele vem nos trazer esses grandes aprendizados. Primeiro aprendizado, todos nós somos devedores, né? Então, o primeiro aprendizado é as dividações que nós chamamos, né? O que são as dividações? O que são as nossas dívidas entre as nossas relações? A dívida que nós temos em relação às leis divinas, às obras divinas, não é? Que são essas leis?
as leis naturais, a lei do amor, a lei do amor ao próximo, a lei do amor a Deus, a lei do amor ao próximo como a nós mesmos, a lei do amor aos nossos inimigos, a lei que nos diz para fazer pelo outro aquilo que nós queremos que seja feito por nós mesmos, para nós mesmos. Então, é a lei do amor. Nós somos devedores nas nossas relações com essas leis. Cada um de nós devemos um para o outro estas leis. Esse é o primeiro elemento importante de grande aprendizado nesse capítulo, nessa carta aos Romanos. Aprendermos que todos nós precisamos de fazer pelo outro. Nós que somos fortalecidos na fé, no espírito, nós que somos fortes, precisamos de acolher os fracos. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro elemento importante dessa estrutura da carta aos Romanos. O segundo elemento importante é a justificação pela fé. O que significa sermos justificados pela fé? Sermos justificados pela fé é nós entendermos que o nosso Pai nos reconhece, não é? Pela fé. Então, nós que somos cristãos, nós que somos aqui, principalmente dentro da nossa doutrina cristã, essa nossa doutrina espírita, não é? Que é uma doutrina para os espíritos, não é? Então nós, enquanto espíritos milenares e imortais, precisamos de ter esse entendimento que nós seremos justificados, ou seja, o nosso Pai, não é? Vai nos confirmar. O nosso Pai nos confirma como seus filhos, pela fé que nós temos. E a fé, nós precisamos de entender que a fé é vencer as nossas crenças. A fé é vencer aquilo que nós temos dentro de nós, muito mais, de maneira muito mais profunda em nós, a nossa forma de pensar. Ter fé, para que a gente possa ter uma fé inabalável, nós precisamos de mudar a nossa forma de pensar nas leis divinas. Então, o desenvolvimento da caridade moral, o desenvolvimento das leis divinas perpassa pelo que nós pensamos, pela nossa forma de pensar. E aí eu complemento aqui que o nosso Pai, o nosso Deus, nos reconhece pela nossa forma de pensar. Ele não nos reconhece pelo externo, ele nos reconhece pelo interno, pelo que nós pensamos, pela nossa forma de pensar, na nossa experiência de vida. Então, como é que nós experienciamos a nossa vida? Cada um de nós temos a nossa experiência de vida. Cada um de nós vê, ouve, sente, percebe, interpreta de maneira intelectual e racional a nossa vida. Nós juntamos as nossas crenças, nós juntamos as nossas experiências de vida. Como que nós fazemos isso então? Como é que nós então experienciamos a nossa vida? Como é que é a nossa forma de pensar a respeito disso? Ok? Então, a partir daí, nós seremos justificados. Então, o nosso Pai Maior nos justifica. Ele nos confirma. Ele nos traz como seus filhos. Ele nos confirma isso. Então, isso é ser justificados pela fé. Não é? E aí nós complementamos com o terceiro ponto importante. A cada um as suas obras. No capítulo 2, no versículo 6, que retribuirá a cada um as suas obras. Nós seremos retribuídos segundo as nossas obras. Então isso é muito importante, não é? Nós entendermos isso. Por aquilo que nós fazemos na nossa experiência de vida, nós seremos retribuídos. Na medida em que nós exercitamos as nossas leis divinas, nós seremos retribuídos. Na maneira em que nós exercitamos as nossas práticas, nós seremos retribuídos. Então, estes 3 pontos são pontos extremamente importantes, não é? Gostaria de trazer aqui alguns elementos de Emmanuel
É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho será sempre o salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Então, de acordo com as nossas obras, nós teremos dor ou nós teremos alegria. Como é que nós estamos praticando a lei? Nós estamos provocando dor? Nós teremos dor. Se nós provocarmos alegria, se o resultado das nossas obras for alegria, nós teremos em retribuição alegria. Paz ou inquietação, de acordo com os nossos resultados. Você está inquieto na sua vida? Pode olhar para trás. Olhe para trás. Olhe para o que você escolheu, as decisões que você tomou. Não terceirize isso a ninguém, muito menos a Deus. Tem muita gente que fala, Deus está me provando. Deus não está te provando nada. Deus está passando, eu estou tendo esse sacrifício porque Deus está me penalizando. Não está penalizando, Deus não penaliza ninguém. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai e é Pai bondoso, amoroso. Não terceirize isso a ninguém, a Deus, a Santo, a Jesus, a ninguém. É sempre nós. Tudo tem a ver com as nossas decisões, as nossas escolhas. Está inquieto? Você fez alguma coisa para a sua inquietação. Você está em paz? As decisões que você tomou foram certas. Merecimento ou desvalia? Sombra ou luz? Está na sombra? Está na sombra? Está passando por sombra? Está difícil? Está caudaloso? Pode olhar para trás. Olha para o ontem. Já dizia um ditado oriental, né? Hoje é resultado do ontem e o amanhã será resultado do hoje. Qual é o desafio do amanhã? É sermos melhores hoje. Não é fazer o nosso melhor, não é isso. Ponha isso na cabeça de vocês. Eu aprendi isso a duras penas. Quando a gente pensa assim, eu vou dar o meu melhor, a gente sempre fica esperando um reconhecimento. Quando nós pensamos em fazer o nosso melhor, a gente faz o nosso melhor esperando o reconhecimento. Nós esperamos um terceiro, nós esperamos algo externo vir a nós para nos provarmos que nós estamos dando o nosso melhor. Então isso não existe, não deve existir na sua mente. O que nós devemos pensar? O que nós devemos praticar sempre em nossa vida? Sermos melhores. Essa é uma obrigação interna. Esse é um compromisso interno. Isso é um compromisso consigo mesmo. Não é um compromisso com o outro. Agora é claro e evidente. Se você ser o seu melhor, é claro e evidente que todo o sistema à sua volta vai funcionar, vai dar certo. As pessoas que você atende vão estar bem, a sua família, os seus amigos, o local de trabalho, escola, tudo vai dar certo. Ou pelo menos vai diminuir as dificuldades, os desafios. Então nós precisamos de ser o nosso melhor, não fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor depende de uma recompensa, depende de um resultado. Agora, ser melhor, esse é um compromisso consigo mesmo. Então lembre-se sempre de se lembrar disso. São as nossas decisões, é a maneira com que eu penso sobre isso. Lembra? Fé é vencer as nossas crenças. Fé é você vencer a si mesmo. Fé inabalável é você vencer a si mesmo. Você desenvolver o seu autoconhecimento para vencer a si mesmo. Não é você desenvolver o seu autoconhecimento para vencer o outro. Não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o externo, é sempre conosco mesmo. Eu gostaria aqui para nós encerrarmos, trazer aqui uma história contada por Emmanuel, muito interessante.
que eu gostei demais. E eu gostaria de trazer para vocês aqui, da mesma forma que fez sentido para mim, eu espero que faça sentido para vocês, para a gente poder encerrar aqui as cartas de Paulo, a primeira carta aos Romanos, não é, nesse nosso programa de hoje. O título da história é As Três Escolhas. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu, o orientador cristão respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz: quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isto mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? Se é lei, todos nós temos que seguir, não é isso mesmo? Isso mesmo. Então ele pergunta, mas se a lei é algo que eu tenho que seguir, e a lei do bem é algo que eu tenho que seguir, e o livre-arbítrio? Eu não posso escolher? O orientador meditou alguns momentos e fez a seguinte consideração: o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as suas obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Ele está afirmando. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de três escolhas, de três opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos dela para o despenhadeiro do mal. Então, olha só, o instrutor colocou dessa forma, que mesmo diante da lei do bem, a pessoa humana, o ser humano, ele tem três opções distintas. A primeira opção, seguir a lei do bem. A segunda opção, ficar parado. Ficar parado. Não segui-la. E a terceira opção, afastar-se dela de maneira a fazer só o mal. Então nós podemos cumprir com a lei do bem, parar, não fazer nada, ou fazer o mal. Instrutor amigo, esclareça, por obséquio, a que resultados nos levam as três escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Evolui. Não é? Nós não estamos num processo evolutivo? Então, para quem segue a lei do bem, evolui. Os que preferem descansar e parar na caminhada, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. Quem para, quem prefere não fazer, quem prefere não seguir a lei do bem e fica parado, não segue nem a lei do bem nem a lei do mal, esse fica parado. No entanto, não deixa de seguir em frente. Não deixa de seguir em frente. Esse vai seguir em frente, só que ele demora. Demora muito a atingir esse processo. Demora muito mais do que os outros. Esse fica na inércia.
E os que se distanciam voluntariamente, ou seja, aqueles que vão então preferir fazer o mal, esses que distanciam voluntariamente nos reveladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito. Até que, um dia, deliberem a aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Para encerrar, palavras de Emmanuel. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo. E a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado pelas próprias obras. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, gratidão, gratidão. Encerramos aqui o nosso programa Os Caminhos de Paulo de maneira extraordinariamente bem, de maneira muito boa, graças a Deus. Encerramos aqui a carta aos Romanos, né, de uma maneira magnífica, maravilhosa, com muitos aprendizados, muitos ensinamentos, muitas mensagens maravilhosas aqui dos nossos irmãos benfeitores. Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, queridos mestres, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, a todos que nos acompanharam aqui presencialmente, todos os irmãos que foram convidados a estarem aqui conosco nesse momento de estudo, de evangelização, de evolução espiritual e moral. Graças a Deus, gratidão, gratidão. Beijo no coração, fiquem com Deus, bom final de segunda-feira, daqui a pouco às 21 horas, o Homem Espírita. Boa semana, bênção no coração de todos, beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.